Olá, camaradas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre Akira, a seminal obra do Katsuhiro Otomo, até mesmo por conta do relançamento do anime em alguns cinemas nacionais na data de hoje, 27 de agosto. A gente vai falar aqui um pouco não somente sobre o anime, mas também sobre o mangá e sobre o impacto da obra Akira como um todo na cultura pop dos anos 80 para cá aqui no Ocidente. Quando alguém fala em Akira, provavelmente algumas imagens aparecem imediatamente na cabeça. Por exemplo, a moto vermelha do Kaneda, a Neo Tóquio iluminada por neon, o Tetsuo perdendo o controle sobre um poder que ele claramente não consegue compreender, e claro, aquela explosão gigantesca que praticamente virou uma das imagens icônicas e definitivas do anime nos anos 80 e também da cultura pop como um todo. Só que talvez reduzir Akira essas imagens seja justamente perder aquilo que torna essa obra tão impressionante e tão fascinante. Porque Akira não é simplesmente uma história sobre poderes psíquicos. Também não é somente uma história cyberpunk sobre uma cidade futurista. E nem é apenas uma disputa entre dois antagonistas, o Kaneda e o Tetsuo. Quanto mais a gente olha para essa história, principalmente quando coloca o anime e o mangá lado a lado, mais a gente percebe que o Katsuhiro Otomo construiu uma obra sobre uma sociedade inteira tentando conviver com traumas que ela nunca resolveu. É uma história sobre amizade, ressentimento e dependência, sobre crianças transformadas em instrumentos do Estado, sobre militares e cientistas convencidos de que conseguem controlar forças que mal compreendem, sobre políticos que preferem proteger instituições a admitir a dimensão de uma tragédia, sobre pessoas desesperadas que transformam o medo em religião, sobre cidades destruídas e reconstruídas sem que ninguém realmente pergunte o que causou a destruição anterior. E talvez, acima de tudo, Akira seja uma história sobre adultos criando catástrofes e deixando que crianças arquem com as consequências. Então, hoje eu quero conversar sobre o anime, o mangá e sobre como essas duas versões se completam. Porque o filme de 88, não há dúvidas, é extraordinário. Mas existe uma quantidade enorme de coisas que só ficam plenamente visíveis quando a gente conhece também o mangá. E existe uma pergunta que vai atravessar todo esse vídeo. Quem é realmente o monstro de Akira? É o Tetsuo? É o próprio Akira, que dá nome à obra? É a tecnologia? É, digamos assim, o poder? Ou a sociedade que produziu tudo isso? Tem uma coisa fundamental para entender Akira. O mangá começou antes do filme, certo? O Katsuhiro Otomo iniciou a história ali no começo dos anos 80. E quando o longa foi produzido, aquela narrativa ainda estava em andamento. Isso significa que Otomo teve uma situação bastante incomum nas mãos. Ele estava adaptando para o cinema uma obra que ele mesmo ainda não havia terminado, que ele não havia concluído. E isso muda completamente a maneira como a gente deve olhar para as duas versões. O anime não é simplesmente um resumo do mangá, digamos assim. Ele funciona quase como uma realidade paralela. Personagens aparecem com funções diferentes para vocês terem uma ideia. Alguns acontecimentos são condensados, outros praticamente desaparecem. E certas ideias que ocupam centenas e centenas de páginas no mangá precisam ser transmitidas no filme por meio de imagens, diálogos curtos ou mesmo sugestões. É por isso que muita gente assiste Akira pela primeira vez e termina pensando: eu entendi o que aconteceu, mas parece que existe alguma coisa muito maior por detrás disso. E, de fato, existe. O mangá, ele amplia enormemente a dimensão política e social da história. Por exemplo, a religião ganha muito mais importância. A lei de Miyako, por exemplo, ganha muito mais importância dentro da história. E a Akira, que é o garotinho, ganha muito mais importância dentro da trama. As consequências da destruição de Neo Tóquio ganham muito mais verossimilhança. E aquilo que no filme parece uma coisa concentrada no Tetsuo se transforma no mangá numa crise de toda uma civilização. Eu diria até que as duas versões oferecem experiências, digamos assim, complementares. O filme ele é mais concentrado, é verdade, é mais psicológico, mais sensorial. Enquanto que o mangá abre essa história para política, religião, guerra, geopolítica e reconstrução social. E exatamente por isso vale analisar os dois juntos. Logo no começo existe uma imagem fundamental. Tóquio é destruída. Depois surge a Neo Tóquio, uma cidade enorme, tecnológica, cheia de prédios, estradas, luzes, consumo,
entretenimento, só que completamente instável. Tem protestos, violência, corrupção, repressão policial, gangues juvenis, crise política, desconfiança nas instituições, e existe algo muito interessante nisso tudo. Neo Tóquio parece moderna, mas psicologicamente ela continua vivendo sobre as ruínas da cidade anterior. Aqui dá para aproximar Akira de Walter Benjamin. Benjamin tinha uma visão bastante desconfiada daquela ideia confortável de que a história humana simplesmente avança, melhora e deixa suas tragédias para trás. Uma das imagens mais famosas do pensamento dele é justamente a ideia de um progresso que avança enquanto acumula ruínas atrás de si. E Neo Tóquio é quase a representação perfeita dessa contradição, porque a cidade ela foi reconstruída, mas aquilo que provocou sua destruição continua literalmente enterrado debaixo dela. Akira. O trauma está fisicamente armazenado sobre a cidade, literalmente. O governo não resolveu o problema, ele escondeu. E isso é muito importante, porque Akira transforma uma coisa abstrata, que é o trauma histórico, em um espaço físico. Existe uma cidade construída em cima de algo que ela não consegue admitir. E, naturalmente, isso remete também à experiência histórica japonesa depois da Segunda Guerra Mundial. Sem transformar Akira numa alegoria simples de Hiroshima e Nagasaki, é muito difícil ignorar as imagens de devastação absoluta. A luz, a explosão, a cidade desaparecendo, a reconstrução posterior, o medo de uma nova destruição. Só que Otomo desloca essa ansiedade para o futuro e não para o presente. Ele imagina uma sociedade que passou por uma catástrofe e decidiu reconstruir sua infraestrutura sem necessariamente reconstruir sua memória. E quando uma sociedade não enfrenta um trauma, esse trauma não desaparece. Ao contrário, ele retorna. Em Akira, retorna literalmente. Mas toda essa dimensão gigantesca funciona porque Otomo começa por uma coisa extremamente pequena. 2 garotos, o Kaneda e o Tetsuo. E eu acho que seria um erro também analisar os dois simplesmente como o herói e o vilão da história, porque a relação deles é muito mais desconfortável do que isso. O Kaneda realmente gosta do Tetsuo, do jeito dele, mas Kaneda também ocupa constantemente a posição daquele que protege, aquele que sabe dirigir melhor, que sabe lutar melhor, que lidera o grupo, ou seja, um líder, né? Que resolve os problemas, enquanto Tetsuo ocupa o lugar daquele que precisa ser sempre salvo, é a eterna vítima, digamos assim. E existe uma humilhação silenciosa nisso, porque proteção também pode gerar dependência, e dependência pode gerar ressentimento. Tetsuo não quer simplesmente, digamos assim, derrotar o Kaneda. Ele quer deixar de ser visto como o garoto que precisa do Kaneda, o garoto que sempre precisa ser salvo. Isso aparece desde coisas aparentemente banais, como a obsessão pela moto. Para Kaneda, a moto é só uma moto. Para Tetsuo, dirigir aquela moto significa ocupar simbolicamente o lugar do Kaneda. É independência, autoridade, reconhecimento. E é por isso que os poderes psíquicos não criam os problemas emocionais do Tetsuo. Eles ampliam problemas que já existiam. A insegurança já estava lá. O sentimento de inferioridade também já estava lá. O medo do abandono também estava lá. O ressentimento também estava lá. O poder simplesmente retira os limites. E existe uma ironia muito cruel nisso tudo. O Tetsuo passa a história inteira querendo provar que não precisa de ninguém. Só que quanto mais poderoso ele fica, mais desesperadamente dependente ele se torna. E de quê? Das drogas, de controle, de reconhecimento, de alguém que confirme que ele finalmente deixou de ser fraco, até que o próprio corpo deixa de obedecer. Talvez a tragédia de Tetsuo seja justamente esta. Ele conquista um poder quase ilimitado sem jamais ter desenvolvido uma identidade suficientemente segura para sustentá-lo. E aqui entramos num dos aspectos mais, digamos assim, perturbadores de Akira, que são justamente as crianças. Takashi, Masaru e Kyoko e o próprio Akira mesmo. Visualmente existe alguma coisa estranha nesses personagens.
Eles são todos crianças, mas parecem muito mais velhos do que são. Os corpos infantis carregam sinais visíveis de envelhecimento. Isso funciona quase como uma metáfora perfeita. São crianças que foram privadas da possibilidade de serem crianças. Foram estudadas, medicadas, monitoradas, classificadas, transformadas em objeto de reconhecimento científico. Aqui, o Michel Foucault ajuda bastante a gente a entender isso. Foucault analisava como instituições modernas exercem poder não apenas por meio da violência direta, mas também por classificação, vigilância, diagnóstico e controle dos corpos. Ou seja, hospitais, prisões, escolas, quartéis, instituições psiquiátricas. O corpo passa a ser observado, medido, organizado, corrigido, administrado. Agora, olha novamente para aquelas crianças. Elas praticamente vivem dentro desse sistema. Elas deixam de ser simplesmente indivíduos, transformam-se em projetos. E é exatamente aí que Akira faz uma crítica muito forte à ideia de que conhecimento científico automaticamente significa progresso moral. Os cientistas de Akira são capazes de medir níveis de energia absurdos, mas parecem incapazes de fazer a pergunta mais elementar. Nós deveríamos estar fazendo isso com crianças? E essa talvez seja uma das perguntas mais importantes da obra, porque ninguém começa tratando aquelas crianças como crianças. Elas são recursos, são armas potenciais, são dados, são riscos estratégicos, são propriedades do Estado. A infância desaparece atrás da utilidade militar. E aí chegamos a uma coisa que eu considero, digamos assim, central. Existe uma inversão moral assustadora em Akira. O Estado cria uma situação extremamente perigosa. Usa crianças em experimentos, produz uma catástrofe e depois passa décadas tentando controlar as consequências daquilo que ele mesmo criou. Repare como essa lógica funciona. Akira, ele é perigoso, então precisamos controlá-lo. Tetsuo é perigoso, então precisamos contê-lo. As crianças psíquicas são perigosas, então precisamos monitorá-las. Mas quase nunca aparece a pergunta anterior: quem produziu esse perigo? Esse deslocamento da responsabilidade é extremamente importante. A autoridade identifica a vítima do experimento como ameaça, enquanto preserva a instituição que realizou o experimento. É quase como se a sociedade dissesse: existe alguma coisa errada com essas crianças. Quando a pergunta correta seria: o que fizeram com essas crianças? E isso transforma completamente nossa leitura de Tetsuo. Ele continua responsável por várias escolhas destrutivas. A obra não precisa transformá-lo em inocente. Mas o Tetsuo também é o resultado de uma cadeia de responsabilidades adultas. Ele já era vulnerável, depois é capturado por uma instituição, submetido a procedimentos que não compreende, recebe capacidades que ninguém consegue controlar e imediatamente passa a ser tratado como uma ameaça militar. Isso não elimina a sua responsabilidade, mas muda a nossa percepção moral. Tetsuo não nasce monstro, ele é colocado dentro de um sistema que transforma vulnerabilidade em poder e poder em arma. Outro elemento extremamente atual em Akira é a reação das autoridades diante da ameaça. Existem sinais, existem previsões, existem pessoas alertando, existem pesquisadores reconhecendo que alguma coisa gigantesca está prestes a acontecer. Mesmo assim, a máquina política continua funcionando. São reuniões, discussões, disputas internas, interesses pessoais. E aqui vale colocar a Hannah Arendt na conversa. Uma das grandes preocupações de Arendt era justamente como sistemas políticos e burocráticos conseguem normalizar situações absurdas, porque cada pessoa passa a enxergar apenas a própria função. A responsabilidade fica diluída, digamos assim. Um administra, outro assina, o outro executa, o outro produz relatórios, o outro protege a instituição e ninguém parece responsável pelo todo.
Isso aparece muito bem em Akira. O coronel enxerga uma catástrofe se aproximando, mas existe uma estrutura política que trata aquilo quase como mais uma disputa administrativa. E tem uma coisa importante aqui. Negacionismo institucional nem sempre significa que as pessoas literalmente acreditam que nada está acontecendo. Às vezes, na verdade, muitas vezes, elas sabem, só não querem aceitar as consequências políticas em admitir. Porque reconhecer a tragédia também significa reconhecer o fracasso anterior. Significa admitir que houve experimentos, que houve erros, que houve decisões irresponsáveis, que o sistema não está no controle. Então, negar se torna uma forma de autopreservação. Não preservar a população, preservar a instituição. Isso nos leva à dimensão, digamos assim, militar de Akira. Existe praticamente uma fantasia de controle tecnológico atravessando toda a obra. Se conseguirmos medir o fenômeno, podemos controlá-lo. Se conseguirmos reproduzi-lo, podemos utilizá-lo. Se conseguirmos transformá-lo em vantagem estratégica, então talvez o risco valha a pena. Essa lógica aparece muitas vezes na história moderna. Tecnologia e ciência podem produzir benefícios extraordinários, não tenhamos dúvida disso. Mas quando entram numa estrutura militar, a pergunta frequentemente muda. Em vez de "isso deveria existir?", passamos para como podemos utilizar isso antes dos nossos adversários. E Akira leva essa lógica até o absurdo. Imagine descobrir uma força capaz de alterar completamente a realidade. Qual é a primeira resposta institucional? Estudá-la como possibilidade estratégica. Existe alguma coisa profundamente inquietante nisso, porque aquele poder poderia alterar nossa compreensão da existência, por exemplo, mas a estrutura política continua pensando em categorias antigas, como, por exemplo, controle, segurança, supremacia, armas, inimigos, e como entregar uma energia quase divina para instituições que ainda funcionam segundo a lógica de uma corrida armamentista. E, naturalmente, o resultado é um desastre. Aqui existe uma diferença em que o mangá se torna especialmente importante, que é a dimensão religiosa de Akira, que é muito maior aqui. Quando as instituições entram em colapso, surge um vazio completo. E esse vazio precisa ser preenchido de alguma forma. É aí que aparecem os profetas, os cultos, as interpretações messiânicas do que ou de quem seria o Akira. Pessoas buscando um significado. Akira deixa de ser simplesmente um indivíduo, transforma-se numa espécie de ideia, num símbolo, numa promessa. E isso é muito interessante porque o Otomo parece simplesmente ridicularizar quem acredita. O contexto importa. Essas pessoas vivem num mundo em que governos fracassaram. A ciência produziu monstros, a cidade foi destruída, a ordem política perdeu legitimidade. Então surge uma pergunta: em quem acreditar? Quando instituições deixam de explicar o mundo, explicações religiosas, míticas e apocalípticas passam a ocupar esse espaço. E Tetsuo percebe rapidamente o poder disso. Porque poder político não depende apenas de força, depende também de narrativa. Se as pessoas acreditarem que você representa alguma coisa maior, você deixa de ser simplesmente uma pessoa. Você se torna um símbolo, uma espécie de profeta, um messias, um deus. E é aí que o poder se torna ainda mais perigoso. Porque já não é apenas Tetsuo acreditando em Tetsuo, são outras pessoas acreditando nele. E isso nos leva ao próprio Akira, o personagem, digamos assim, principal, que dá nome à obra. Existe alguma coisa fascinante nesse personagem. Todo mundo fala sobre Akira. O governo teme Akira. Os religiosos veneram Akira. Tetsuo procura por Akira. Os cientistas estudam Akira. Os militares escondem o Akira. Mas Akira raramente consegue simplesmente existir como Akira. Ele é constantemente transformado numa coisa, seja uma arma, seja um messias, um experimento, uma ameaça, uma solução até mesmo, um símbolo.
E talvez esse seja um dos motivos pelos quais ele funciona tão bem enquanto personagem. Akira é quase um vazio sobre o qual os adultos projetam seus próprios desejos. Isso também acontece com o Tetsuo. Quanto mais poderoso ele fica, menos as pessoas conseguem enxergá-lo como um simples adolescente. Ele vira uma ameaça estratégica. E essa transformação é assustadoramente rápida. Quando uma criança apresenta alguma característica considerada útil para o Estado, o indivíduo desaparece. Fica apenas a função. Agora precisamos falar do corpo, porque uma das imagens mais importantes de Akira é justamente Tetsuo perdendo controle sobre o próprio corpo. Eu acho interessante porque durante boa parte da história Tetsuo acredita que o poder significa autonomia. Ele quer depender menos do Kaneda, quer ser mais forte, ele quer ser mais respeitado, quer que ninguém consiga dominá-lo. Só que o ápice do poder produz exatamente o contrário. Ele perde a autonomia. O corpo cresce, se transforma, ultrapassa seus limites. Tetsuo já não consegue governar aquilo que deveria ser a coisa mais íntima possível, ele mesmo. É uma inversão perfeita. Quanto maior seu poder externo, menor seu domínio interno. E aqui, aquela leitura Foucaultiana volta de outro jeito. Durante toda a história, instituições tentaram controlar o corpo do Tetsuo. No final, nem mesmo o Tetsuo consegue mais controlar esse corpo. A violência que começou externamente se torna interna. Seu próprio organismo vira um campo de batalha, e isso torna aquele momento final muito mais triste do que simplesmente grotesco. Porque por trás daquela transformação ainda existe um garoto assustado, um garoto que passou a história inteira dizendo: eu não preciso de você, até o momento em que finalmente precisa. E por isso eu acho que por trás de toda essa discussão política, Akira continua sendo uma história muito profunda sobre a amizade. Kaneda e Tetsuo não sabem expressar aquilo que sentem um pelo outro. Existe de fato um carinho, mas existe competição. Existe proteção, ok, mas também existe humilhação. Existe a lealdade. Porém, existe um ressentimento por detrás disso tudo. O Kaneda nunca percebe totalmente quanto Tetsuo sofre ocupando a posição de amigo mais fraco. E Tetsuo interpreta qualquer cuidado como confirmação da própria inferioridade. É uma relação em que os dois falam constantemente, mas raramente conseguem dizer aquilo que realmente importa. E existe algo profundamente adolescente nisso, porque os dois estão tentando construir identidade. O Kaneda faz isso performando confiança. O Tetsuo faz isso tentando destruir qualquer sinal de vulnerabilidade. Só que vulnerabilidade não desaparece porque você a odeia simplesmente. Ela apenas encontra outras maneiras de aparecer. Talvez por isso a força de Tetsuo nunca seja o suficiente. Ele conquista poder, depois quer mais. Conquista medo, quer respeito. Conquista seguidores, quer reconhecimento, porque nenhuma quantidade de poder externo consegue resolver uma ferida interna. E agora podemos voltar para a pergunta do começo. Quem é o monstro de Akira? Tetsuo é uma resposta fácil. Ele provoca destruição, machuca pessoas, usa o medo, comete atos terríveis. Mas dizer simplesmente que o Tetsuo é o problema seria reproduzir exatamente a lógica das instituições da história. Porque o Tetsuo é também a consequência de abandono, de experimentação, de militarização, de negligência, de uma sociedade que prefere controlar sintomas a enfrentar causas. Akira também não é exatamente o monstro. Ele é talvez a vítima definitiva dessa lógica. Uma criança transformada simultaneamente em experimento científico, ameaça militar e divindade. Então talvez o verdadeiro antagonista de Akira seja uma estrutura, uma sociedade obcecada por controle, que produz perigos e depois finge que eles surgiram espontaneamente, que transforma a ciência em instrumento de poder, que transforma infância em recurso, que transforma trauma em segredo, que transforma vítimas em ameaças.
e que, quando tudo desmorona, tenta reconstruir exatamente a mesma coisa outra vez. E talvez seja justamente por isso que eu não gosto muito daquela pergunta: o que é melhor, o anime ou o mangá? Porque eu acho que eles fazem coisas diferentes. O filme, ele concentra, ele transforma Akira numa experiência audiovisual quase esmagadora. Neo Tóquio parece viva, a velocidade importa, o som importa, o silêncio também importa. A escala da destruição, claro, importa bastante. E a relação Kaneda e Tetsuo fica muito mais concentrada no centro emocional da narrativa. Já o mangá, ele expande, ele mostra o que acontece quando a ordem política realmente colapsa, amplia o papel da religião, amplia o papel de Miyako e amplia o próprio Akira. Ah, e claro, também amplia a política internacional, ampliando também as disputas de poder e principalmente as consequências disso tudo. No filme, nós observamos uma cidade caminhando para a catástrofe. No mangá, também somos obrigados a observar o que as pessoas fazem depois dela. E isso talvez torne a mensagem ainda mais dura, porque destruir uma sociedade é rápido, construir outra é muito mais difícil. E mesmo depois de tudo aquilo, permanece uma pergunta bastante incômoda. Vamos criar alguma coisa diferente? Ou simplesmente reconstruir as instituições que produziram o desastre anterior? Talvez seja por isso que Akira continue sendo realmente tão atual. Não porque tenha previsto motos futuristas, não porque tenha previsto cidades cheias de neon, e nem porque tenha imaginado poderes psíquicos, mas porque percebeu uma coisa muito mais desagradável, muito mais desconfortável. Sociedades tecnologicamente avançadas não são necessariamente sociedades emocional ou moralmente maduras. Podemos construir prédios maiores, armas mais, digamos assim, poderosas, máquinas até mesmo mais sofisticadas, sistemas de vigilância mais eficientes. Podemos até mesmo reconstruir uma cidade inteira do zero e ainda assim continuar repetindo exatamente os mesmos erros. Mas Otomo acrescenta talvez uma pergunta ainda mais simples. O que acontece com as crianças que crescem dentro dessas estruturas? O Takashi, o Akiyoko, o Masaru, o Akira, o Tetsuo, o Kaneda. São jovens tentando sobreviver às decisões de adultos e talvez exista uma imagem que resume muito bem toda a obra. Uma cidade extremamente moderna construída em cima de uma criança enterrada. É difícil imaginar uma metáfora melhor. O passado foi escondido, o trauma também foi escondido. A responsabilidade também foi escondida, mas nada disso desapareceu. E então tudo retorna. Talvez Akira não seja uma história, digamos assim, sobre o fim do mundo. Talvez seja uma história sobre aquilo que acontece quando uma sociedade confunde reconstrução com cura. Por quê? Reconstruir prédios é relativamente fácil. Reconstruir instituições é mais difícil. Reconstruir relações é muito mais complicado. E reconhecer aquilo que fizemos com as pessoas mais vulneráveis talvez seja a tarefa muito mais difícil. E é exatamente por isso que quase 40 anos depois do filme e mais de 40 décadas depois do início do mangá, Akira ainda parece uma obra tão inquietante. A pergunta final não é se um garoto recebe poder suficiente para destruir uma cidade. A pergunta é muito pior. Que tipo de sociedade precisa existir para transformar esse garoto numa arma em primeiro lugar? E talvez seja aí que Akira realmente começa. Se você já viu o anime e nunca leu o mangá, comenta aqui embaixo se ficou com vontade de conhecer essa outra dimensão da história. E se você conhece os dois, eu quero saber também, para você, qual é o verdadeiro centro de Akira? A amizade entre o Kaneda e o Tetsuo, o trauma da guerra, a crítica ao poder, a religião, ou justamente a maneira como todas essas coisas acabam se misturando? Porque talvez a maior qualidade de Akira seja exatamente esta. Quanto mais você tenta descobrir sobre o que essa obra fala, mais percebe que ela está falando sobre tudo isso ao mesmo tempo. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.